Na semana passada, de modo introdutório em Êxodo, nós trouxemos menção ao fato de que Êxodo é a continuação do livro de Gênesis, está inserido dentro do Pentateuco, e lá no início de Êxodo, como nós ouvimos a semana passada, nós percebemos uma grande crise instaurada no meio do povo de Deus. A geração de José e seus 11 irmãos foram até o Egito, prosperaram, multiplicaram-se, tornaram-se grandes e férteis. Entretanto, aquela geração morreu. E ainda que aquele povo fosse um grande povo, eles agora estavam na berlinda, à mercê de Faraó, que de maneira perversa oprimia e subjugava o povo de Deus. E o que o texto retrata de uma maneira muito evidente é o quanto se faz necessário bons líderes, grandes líderes. Um grande povo precisa de grandes líderes. Deus tem feito o seu povo, a sua igreja, no Brasil e no mundo, um grande povo. E esse grande povo precisa de grandes líderes. A nossa igreja global e local é uma grande igreja. E essa grande igreja tem grandes líderes e certamente precisa de ainda mais grandes líderes. Homens e mulheres de Deus, que temam ao Senhor acima de todas as coisas, o sirva com temor, porque algo que nós percebemos a semana passada, é que quando existe um vácuo de liderança, alguém ocupa esse vácuo, porque no final das contas não existe vácuo de liderança. Portanto, se os bons não liderarem, certamente seremos liderados pelos maus. Se os bons não liderarem, os perversos liderarão. E foi exatamente o que aconteceu no Egito, quando depois dessa geração de ouro que morreu, ele foi ocupado pelo trono de Faraó, e Faraó desfez toda a memória de José e seus irmãos, e trouxe sobre o povo de Deus grande opressão. Ainda essa semana, eu estava assistindo um trecho do episódio de um programa de entrevista do Roda Viva, aonde Osiris Silva, que foi o fundador da Embraer, ele compartilha nessa entrevista que em determinada ocasião ele estava jantando com 3 participantes do comitê do Prêmio Nobel da Paz, e participando desse jantar, eles inquiriram, ou ele inquiriu esses 3, perguntando a eles: por que o Brasil nunca ganhou um Prêmio Nobel da Paz? E um dos 3 do comitê que é responsável por eleger os Nobéis da Paz, disseram algo extremamente forte e envergonhador tratando-se de nação. O que eles disseram, ou melhor, o que um deles disse foi: porque vocês matam os seus heróis. E isso é extremamente trágico e ao mesmo tempo uma realidade. Quantos aqui acham o Ronaldo Fenômeno um grande jogador? Levanta sua mão. Você acha o Ronaldo Fenômeno um grande jogador? Agora você lembra na Copa de 2002 o quanto ele estava questionado? A gente se esquece disso, não é? O quanto a escalação dele foi questionada. Hoje, por exemplo, no futebol, tem um menino Ney. Quantos acham o menino Ney um grande jogador? Mas o quanto ele é questionado, e obviamente não quero entrar nos méritos morais da vida pessoal dele, mas o quanto ele é questionado como jogador é uma coisa assustadora. Porém, o menino Ney é um dos jogadores que tem os melhores números no futebol brasileiro. E certamente, depois da sua aposentadoria, ele vai ser lembrado por todas as gerações futuras como um grande jogador brasileiro. Entretanto, nós matamos os nossos heróis. Não valorizamos aqueles ao qual o Senhor tem levantado em nosso meio. E isso deve servir para nós como uma grande lição, porque de fato e verdade, Deus não abandona o seu povo. Amém? Deus não abandona o seu povo. Em todo tempo,
em todo tempo, Deus levanta profetas, Deus levanta homens de Deus, Deus levanta mulheres de Deus, Deus levanta pessoas inesperadas, improváveis, para fazer a sua obra e chamar o povo de Deus ao arrependimento, para viver em retidão diante do Senhor. Entretanto, como Israel vivia, por vezes nós também vivemos dessa forma. Jesus disse sobre o povo de Israel, dizendo: Israel, Israel, vocês que matam os seus profetas. Quantas vezes tentei reunir vocês como pintinhos debaixo da asa, mas vocês mataram os profetas que eu lhes enviei. Nós aprendemos e ouvimos na semana passada o quanto nós precisamos de líderes, o quanto nós precisamos orar por trabalhadores, o quanto precisamos orar por empresários cristãos, por políticos cristãos, por pastores de Deus, por pais, mães de Deus. Mas não basta apenas orarmos, nós precisamos ter o compromisso de não sacrificá-los. E hoje, continuando o texto de Êxodo, nós vamos ver a continuação da história, como de modo sobrenatural, Deus, no meio de um cenário extremamente complexo, desafiador, ainda assim gera um líder extraordinário. Eu quero conversar com você numa mensagem que titulei da seguinte maneira: como líderes extraordinários são gerados. Como líderes extraordinários são gerados. Você tem a sua Bíblia em mãos? Abra no livro de Êxodo, capítulo de número 2, verso de número 1 em diante. Êxodo, capítulo de número 2, verso de número 1. Por essa época, fazendo menção ao período onde Faraó estava matando os meninos, um homem e uma mulher, que aqui é citado apenas como um homem e uma mulher, mas mais à frente nós vamos saber que se trata de Arão e Joquebede. Joquebede do hit gospel. Ô Joquebede. Um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Lembra, Faraó estava matando os meninos. E Arão e Joquebede geram e dão à luz a um menino. E o texto continua dizendo: viu que era lindo o bebê e escondeu por 3 meses. Vamos orar? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós temos orado nesses dias, para que o Senhor desperte, levante homens e mulheres, para liderarem o seu povo nesses dias, porque é inegável que somos um grande povo, é inegável que o Senhor tem salvado pessoas de forma massiva, em todos os cantos. Porém, Senhor, nós percebemos de maneira muito evidente e clara o quanto faltam trabalhadores, líderes, para liderar o seu povo. E eu clamo a Ti, Senhor, que hoje e durante todo esse tempo que estamos falando sobre liderança, que o Senhor possa desenvolver os líderes do nosso meio. Desenvolva e edifique homens e mulheres tementes ao Senhor. Abençoe, ó Pai, derrame dons espirituais sobre líderes de grupo pequeno, supervisores, discipuladores, pastores, bem como, Senhor, edifique, Senhor,
treine, capacite empresários, gestores, pessoas responsáveis por áreas. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a liderar como Jesus lidera o seu povo, para que de fato, Senhor, sejamos uma resposta para esse tempo, e de uma forma sobrenatural, possamos conduzir o seu povo para melhores dias. Abençoa-nos, Senhor, despertando novos líderes, e capacitando, encorajando, líderes que já têm exercido esse ministério, com temor, zelo e responsabilidade. Nós oramos e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. O que fica evidente logo de início em Êxodo capítulo de número 2, é que quando Deus quer fazer algo, o diabo nem Faraó pode ir contra a mão do Senhor. Aleluia. Deus não perde batalhas. A batalha que ele entra, ele vence. E ainda que de alguma maneira Faraó tente manipular e atrapalhar os planos de Deus, é certo que ele não consegue por fim ter êxito. Bem como Herodes não consegue, bem como qualquer um que intenta contra o braço forte do Senhor, consegue ter êxito contra o Senhor. Isso fica evidente porque ainda que Faraó tivesse tramado um plano, arquitetado um plano maquiavélico, destrutivo, perverso de matar bebês, Deus arruma um escape por meio de parteiras tementes ao Senhor, fazendo com que esse menino, que estava destinado à morte, chamado Moisés, pudesse ser preservado. Agora, o que é curioso nesse texto, é que o texto diz que a mãe, o pai, a família de Moisés, olhou para esse bebê e viu que ele era lindo. Agora, o confuso disso é porque qual mãe não olha para o seu bebê e não acha ele lindo? Volta e meia vê algumas irmãs apresentar o bebê e diz: olha, pastor, como é lindo. Com todo respeito, todo bebê tem cara de joelho. Uns um joelho mais bonito, outros um joelho mais feio, mas joelho. Mas para a mamãe é a coisa mais linda do mundo. E sabe, talvez aparente ser um elogio vazio, mas a verdade é interessante observar a revelação ampla de Deus, porque nós percebemos que não se tratava apenas de uma aparência física bonita de Moisés enquanto bebê. Lá em Atos, no capítulo de número 7, no verso de número 20, Estevão está pregando a respeito de Moisés e cita o nascimento de Moisés. E de forma muito curiosa, Estevão, citando o nascimento de Moisés, diz: por essa época nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Repita comigo: um bebê especial aos olhos de Deus. Note, Estevão está trazendo um entendimento mais amplo sobre a beleza de Moisés. Ele está dizendo que Moisés não era apenas o Miss Egito, ou Mister Egito. Estevão está dizendo que na verdade Moisés tinha uma beleza diferente, e essa beleza o tornava especial aos olhos de Deus. Não necessariamente aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. Ainda a versão NVI, dessa mesma passagem de Atos capítulo 7, verso número 20, diz que Moisés era extraordinário aos olhos de Deus. Em outras palavras, Deus tinha alguma coisa com aquele menino. Deus olhava para Moisés de forma especial. E Moisés
era alguém que agradava aos olhos de Deus, não necessariamente aos olhos dos outros. E aqui logo de cara nós percebemos algo imprescindível sobre líderes extraordinários. Líderes extraordinários são belos aos olhos de Deus. Não é suficiente você ser um homem solteiro, belo, para solteiras. Amém? É necessário que você seja belo aos olhos de Deus. Não é suficiente que você seja um líder na igreja ao qual as pessoas olham para você e dizem: uau, que líder incrível. É necessário que você seja belo aos olhos de Deus. E aqui a gente tem um grande problema paradoxal. Sabe qual é o problema? Que nem sempre aquilo que agrada aos homens agrada a Deus, e nem sempre aquilo que agrada a Deus agrada aos homens. Nem sempre aquilo que é bonito aos olhos de Deus é bonito aos olhos dos homens, e nem sempre aquilo que é bonito aos olhos dos homens é bonito aos olhos de Deus. Entretanto, Moisés era belo não aos olhos dos homens, ele era belo aos olhos de Deus. Todo líder extraordinário está ocupado em agradar a Deus, somente a Deus. Todo genuíno homem de Deus e mulher de Deus está ocupado em agradar a Deus. E aqui eu quero trazer uma lição para a sua vida imprescindível. Anota que é de graça. Não seja motivado por elogios, nem desmotivado por críticas. Viva para agradar a Deus. Não se mova por elogios, não se mova por críticas, se mova pela vontade do Senhor e por convicção de fé daquilo que agrada ao Senhor. Moisés não necessariamente tinha uma boa aceitação pública, porém Moisés tinha uma boa aceitação celestial. Jesus certa vez contou acerca daquilo que irá acontecer nos últimos dias, quando ele diz que nos últimos dias chegarão pessoas a ele dizendo: nós curamos enfermos em seu nome, fizemos grandes coisas em seu nome, e Jesus diz: eu lhes direi, eu não os conheço. Afastem de mim, vós que praticam iniquidade. Gente, isso é muito pesado. Quantos aqui acham uma coisa boa curar enfermos? Levanta sua mão. Quantos acham uma coisa boa falar em nome de Deus? É maravilhoso. Mas Jesus chama pessoas que são ovacionadas, aplaudidas e vistas pelos outros, aplaudidas pelos homens, como perversos. Porque em secreto, em intenções e motivações, seus corações eram perversos. Todo líder extraordinário está comprometido em agradar a Deus. E porque está comprometido em agradar a Deus, não faz o que faz para ser visto pelos outros. Faz o que faz para ser visto e observado por Deus. E isso muda tudo. Ah, se a minha esposa não souber que eu estou adulterando, tudo bem, porque aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Deus está vendo. E o teu compromisso antes de ser fiel à sua esposa é de ser fiel ao Senhor, e por isso ser fiel à sua esposa. Moisés era alguém que agradava a Deus, era belo aos olhos de Deus. E isso me faz lembrar dos desafios ministeriais do próprio apóstolo Paulo, quando, por exemplo, em Gálatas, capítulo de número 1, verso de número 10, ele diz o seguinte: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo
fosse agradar às pessoas, não seria servo de Cristo. O que Paulo está lançando aqui é um certo antagonismo. E o antagonismo que Paulo está lançando é: ou você vive para agradar as pessoas, ou você vive para agradar a Deus. Porque é impossível a todo tempo agradar a Deus e agradar as pessoas. E a pergunta é: a quem você vive para agradar? É bem verdade que teu patrão, ainda que não saiba, ele deseja ter um funcionário que queira agradar a Deus. Porque certamente esse funcionário que quer agradar a Deus, trabalha com temor a Deus, e ainda que não seja visto e observado pelo seu patrão, é honrado naquilo que faz. Entretanto, quantas e quantas pessoas são demitidas por causa da sua fé, são excluídas de ciclo social por causa da sua fé. E diante desse cenário, eu faço a pergunta para você: a quem você quer agradar? A quem você vive para agradar? Se você quer liderar, você precisa descobrir a quem você quer agradar. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, dando um spoiler da sequência de Êxodo: se Moisés quisesse agradar o seu povo, nem do Egito ele teria saído. Porque Moisés queria agradar a Deus. Ele fez aquilo que o seu próprio povo se opôs a ele. Porém, o compromisso de Moisés era, acima de tudo, com o Senhor. E diante disso, aplicando aquilo que eu estou dizendo, eu quero citar algumas características de líderes extraordinários. Primeiro delas, líderes extraordinários fazem o que ninguém fez. Líderes extraordinários estão numa frequência do céu e não numa frequência da terra. Líderes extraordinários não estão preocupados em ficar copiando os outros, mas estão ocupados em ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. Líderes extraordinários, em muitos momentos, vão ser extremamente disruptivos naquilo que fazem. E inclusive, em grande parte dessas ocasiões, gerando todo tipo de desconforto, inclusive nos seus liderados. Mas líderes extraordinários estão comprometidos em agradar a Deus. Obviamente que não de uma forma grosseira, grotesca, até porque líderes extraordinários são como Jesus e portanto são servos amorosos e compassivos. Entretanto, ainda assim corajosos para fazer aquilo que ninguém fez. Elon Musk, que na semana passada o ChatGPT citou ele como um grande líder, decidiu fazer aquilo que ninguém havia ainda feito. Não vamos desperdiçar um foguete. Vamos fazer com que tudo do foguete seja reaproveitado, e dessa forma o foguete dê ré, volte, pouse, e dessa forma a gente possa reutilizá-lo para um outro lançamento. Eu não sei se você sabe, mas isso barateou o custo de expedições espaciais em 10 vezes. Ou seja, em uma viagem, agora se faz 10 viagens, que o valor gasto em uma viagem, só com a disrupção de um homem que foi contra tudo e contra todos, e decidiu fazer algo que ele estava enxergando, mas que os outros não enxergavam. Moisés enxergou um povo liberto, passando pelo Mar Vermelho, mas os outros não enxergaram. Moisés viu água saindo da rocha, mas os outros não enxergaram. Moisés viu pão descendo do céu, mas os outros não viram. Moisés era alguém que queria agradar a Deus. E a pergunta que eu lhe faço é: a quem você quer agradar, meu irmão?
A quem você quer agradar? Como marido, como esposa, como líder na igreja, a quem você quer agradar? Líderes extraordinários são corajosos para submeter-se a Deus. Líderes extraordinários, por querer agradar a Deus, estão comprometidos em terem bom caráter, boa índole, retidão naquilo que fazem. Certa feita eu ouvi uma frase que diz o seguinte: cuide do seu caráter, que Deus cuida da sua reputação. Líderes extraordinários estão ocupados em viver uma vida reta, em viver uma vida íntegra, não para que os outros vejam, mas porque sabem que eles são vistos pelo Senhor. E sabe, uma das grandes tentações da religião é começarmos a viver uma fé performática para que os outros vejam, em detrimento daquilo que Deus vê. E dessa forma então, nós encobrimos pecados, vícios, maus comportamentos, porque no final das contas o que queremos é que os outros não nos vaiem. No final das contas queremos os aplausos, mas não o compromisso com a santidade e com a retidão. E mais uma vez eu lhe faço essa pergunta: a quem você quer agradar? Líderes extraordinários são submissos a Deus e portanto são comprometidos em obedecer a Deus, viver sob os parâmetros morais e éticos do reino de Deus. Terceiro, líderes extraordinários estão dispostos a enfrentar a solidão, porque eles têm a Deus, e se eles têm a Deus, eles têm tudo. Deixa eu lhe falar algo. Por vezes, por amor a Deus, você vai estar sozinho. Por vezes, por amor a Deus, os seus amigos vão te abandonar, os seus colegas de trabalho vão te abandonar. Por vezes, por amor a Deus, até mesmo a Bíblia diz que a tua família pode te abandonar. Mas líderes extraordinários não tem problema com a solidão, porque eles sabem que eles nunca estão sozinhos. Ainda que pai e mãe nos abandone, o Senhor jamais nos abandonará. Ainda que Moisés estivesse posteriormente sozinho no deserto, o Senhor não havia o abandonado. Quarto, líderes extraordinários estão dispostos a enfrentar oposição. O texto de Hebreus, falando a respeito de Moisés, em Hebreus 11:24, diz que pela fé, Moisés já adulto, recusou ser chamado de filho do faraó, preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa de Cristo, do que possuir os tesouros do Egito. Uau! O que o escritor aos Hebreus está dizendo é: Moisés tinha a oportunidade, a possibilidade de viver uma vida extremamente extravagante e confortável como príncipe, como inclusive um candidato a faraó no Egito, mas ele preferiu, por amor a Deus, ser inimigo de faraó. Ele preferiu, por amor a Deus, abrir mão de todas as suas benesses, bônus e privilégios que ele tinha no Egito. E mais uma vez eu te faço essa pergunta: você está disposto a viver para agradar a Deus? E lembre do recado de Paulo: se fosse para agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Há 18 anos atrás eu decidi entregar minha vida a Jesus e servir a Ele. E quer saber de uma coisa? O meu compromisso é agradar o coração de Deus. O meu troféu não é o troféu do tudo nosso. O meu troféu
é algum dia me apresentar diante de Deus e ouvir dele: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e agora sobre o muito será colocado. Quantos aqui estimam esse grande dia? Deus está chamando uma geração comprometida em agradar a Deus, porque aqueles que vivem à mercê de tentar agradar aos outros, certamente desagradarão a Deus cedo ou tarde. Verso de número 3, ainda do capítulo 2. Quando não conseguia mais escondê-lo, lembra? Joquebede pariu Moisés, deixou ele escondido em casa durante 3 meses, guardando, protegendo ele, mas naturalmente o bebê cresceu, o choro aumentou, e quando não conseguiu mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe acontecia. Pouco depois, a filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino, amamente-o para mim, eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Uau! Deus é especialista em escrever histórias surpreendentes. Eu não sei se você entende o que está acontecendo aqui, mas Faraó estava destinado a matar todos os meninos, em especial meninos que se destacassem como Moisés. Porém, de forma surpreendente, contra todas as estatísticas e probabilidades, Joquebede gerou Moisés, Moisés nasceu, não foi morto, e ela então decidiu colocá-lo em um cesto, e colocá-lo para navegar no rio Nilo. A irmã de Moisés, mais velha, ficou observando para ver o que se daria com Moisés, e fato é, não se sabe se a princesa estava lá por algum ritual cerimonial ou meramente estava tomando banho no rio Nilo, mas ela estava lá se banhando, e se banhando no rio Nilo, ela viu aquele cesto coberto, ouviu um choro, então tirou a cobertura do cesto, e lá estava aquele menino belo aos olhos de Deus, chorando. E aí então, tomada de compaixão, a princesa pegou aquele bebê, como se dizendo: eu vou cuidar de você. Mas era o pai dela que queria matar aquele bebê. Era o pai dela que havia sentenciado todos os bebês do Egito. Era o pai dela, o assassino de bebês. Era o pai dela que havia decretado a morte dos bebês, inclusive daquele bebê. Mas contra as regras do pai, aquela mulher adota Moisés, e mais surpreendente ainda, ela decide encontrar entre as hebreias alguma mulher que pudesse cuidar dele ainda na sua infância, para terminar de amamentá-lo e cuidar e proteger a vida dele. Então, Joquebede: Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê. Joquebede se voluntaria, e olha que coisa surpreendente, a mãe de Moisés cria e educa Moisés, e ainda ganha um salário da princesa que queria matar Moisés. Gente,
Isso aqui é muito melhor do que qualquer narração de filme. Steven Spielberg não tem tanta criatividade quanto Deus. Deus, de forma providencial, soberana, usa o próprio Moisés, o próprio faraó e a sua filha, para proteger, guardar Moisés e proporcionar a Moisés aquilo que ele não teria na terra de Gozen, que era a terra aonde os hebreus ficavam. Isso leva-nos então a um segundo ponto que eu quero destacar com você, que é o seguinte ponto: um líder extraordinário é conduzido pelas águas da providência de Deus. Todo líder extraordinário é um milagre, é improvável. De uma forma inexplicável, como diria o apóstolo Paulo, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas sábias desse mundo. Deus usa os improváveis para confundir os prováveis e envergonhar os sábios. Moisés não tinha nenhuma chance, mas Moisés estava sob o cuidado da providência de Deus. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é: aquilo que Deus quer, será, e ponto final. Deus queria Moisés, e o Nilo não afogaria Moisés, Faraó não mataria Moisés, porque Deus estava planejando usar Moisés para a sua glória. Todo líder extraordinário é um milagre, porque de fato e verdade, eles são um presente de Deus. Como diz o profeta Jeremias no capítulo 3, de verso número 15: eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. Quem está dizendo? Deus. Ele está dizendo: eu lhes darei líderes, eu lhes darei pastores, eu lhes darei maridos, aleluia, eu lhes darei esposas, eu lhes darei filhos, eu lhes darei líderes, para que liderem segundo o meu coração. Eu creio de verdade que muitos aqui entre nós são a resposta de Deus para essa geração, para esse tempo. Não necessariamente sendo um pastor, mas sendo o líder que Deus te chamou para ser aonde você está plantado. Sendo líder lá no teu setor, no hospital, sendo líder na tua equipe de educação na faculdade, sendo líder lá na tua equipe de trabalho numa grande multinacional, sendo líder na tua escola, sendo líder na tua casa, sendo líder dos teus filhos, sendo líder na igreja. Deus tem levantado uma geração de Moisés, gente improvável, mas que Deus quer usar para a glória dele, para libertar o seu povo e conduzir o seu povo. Quantos sentem esse chamado de Deus? Esses homens e mulheres que Deus levanta de acordo com a sua providência. E aqui então, nós percebemos algumas implicações disso. Algumas verdades sobre líderes extraordinários. Primeiro, não era Moisés que queria ser líder. Moisés não tinha nenhum interesse nisso. Não era Moisés que queria liderar. E de verdade, eu ocupo uma posição de seleção de pastores, envio de pastores, assim por diante. Uma coisa eu posso dizer para você: ainda que seja verdade que é uma coisa nobre desejar o episcopado, é uma coisa perigosa desejar o episcopado. E normalmente é muito mais fácil lidar com pessoas que não desejam o ministério, do que lidar com pessoas que desejam muito o ministério. Porque infelizmente, por isso que Paulo alerta Timóteo, muitos daqueles que desejam o ministério, desejam pelas intenções e motivações erradas. Muitos daqueles que desejam a liderança,
desejam por motivações erradas. Quantos aqui querem ser promovidos no trabalho? Levanta sua mão. A pergunta que eu faço é: por quê? Por quê? Não adianta mentir para mim. Infelizmente, a maioria absoluta de nós quer ser promovido no trabalho para ganhar mais dinheiro. E não tem nada de errado em ganhar mais dinheiro, amém? Nada de errado. Agora me responda, essa é a motivação certa para liderar? Me diz uma coisa, se você tivesse um pastor que é movido por ganhar dinheiro, você submeteria a liderança dele? Sim ou não? Não. E por que você quer liderar motivado em ganhar dinheiro? Ah, pastor, mas é na empresa. Ah, então agora você está me dizendo que tem partes do mundo que não são de Deus. O que eu quero dizer é que Moisés era improvável. Ele não desejava aquilo. E por não desejar aquilo, as suas motivações estavam corretas aos olhos de Deus. E a pergunta que eu lhe faço é: as suas motivações estão corretas aos olhos de Deus? As suas intenções estão corretas aos olhos de Deus? Você se move enquanto pai, você se move enquanto marido com santas motivações? Porque aquilo que a palavra de Deus nos alerta, inclusive em 2 Coríntios no capítulo 4, é que nós não devemos julgar nada e a ninguém antes do tempo, porque Deus no tempo determinado julgará a todos, de acordo com a motivação e intenção do coração de cada um de nós. Moisés não movia-se pelo desejo do estrelato, Moisés não movia-se pelo desejo da riqueza, Moisés não movia-se pelo desejo da audiência. Moisés apenas queria agradar a Deus. Pelo que você se move? Se você anseia, deseja ser um apacentador na nossa igreja, glória a Deus por isso. A gente precisa de muitos apacentadores. Mas a pergunta que eu lhe faço é: por que você anseia por isso? É para mostrar para os outros ou para você mesmo que você é melhor que os outros? Ou é para servir os seus irmãos? Moisés não queria ser líder. Uma outra coisa curiosa acerca da trajetória de Moisés é que nem mesmo o povo de Moisés queria que ele liderasse. Ele não queria liderar e o povo não queria que ele liderasse, ao ponto de que um pouco mais à frente Moisés ele é ofendido, atacado pelo seu próprio povo, e mais à frente, depois de 40 anos, Moisés está extremamente incrédulo se o povo vai aceitar a liderança dele. Observa, nem Moisés, nem o povo queria que Moisés liderasse, mas quem queria que Moisés liderasse? Deus. E esse é o X da questão. O que Deus quer da sua vida? Nós não devemos nos mover por aquilo que queremos, nem por aquilo que os outros querem. Devemos nos mover por aquilo que Deus quer de nós. O que Deus quer de você? Deus não levanta líderes por causa deles, mas por causa do seu povo. E aqui eu quero dar uma bronca. Na verdade não é uma bronca, mas é um esclarecimento. Deus não tem nenhum compromisso com a tua carreira. Posso falar de novo? Deus não tem nenhum compromisso com a tua carreira. Deus não está sentado no trono do universo para que você seja promovido no trabalho. Deus não está no trono do universo para que você seja bem sucedido enquanto pastor.
Deus não está sentado no trono do universo para realizar os nossos desejos. Deus está sentado no trono do universo para a sua própria glória. E Ele está procurando pessoas que amem a sua glória mais do que todas as coisas. Moisés não queria liderar, o povo não queria que Moisés liderasse, mas Deus estava separando Moisés para esse ministério e isso bastava. Moisés não se movia por aquilo que os outros pensavam, desejavam ou queriam dele, mas pelo próprio chamado de Deus. Ainda no verso de número 10 do capítulo 2, o texto bíblico diz: quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Olha que coisa gloriosa. Moisés é tirado do Nilo, preservado pela princesa, cresce junto à sua mãe. A sua mãe tem o privilégio assalariada para educar, criar Moisés. Então, numa idade devida, a princesa retoma Moisés e agora leva Moisés para o palácio de Faraó. E agora Moisés está instalado no palácio de Faraó. Meus irmãos, eu não sei se você sabe disso, mas o Império Egípcio, há 3.500 anos atrás, era um dos impérios mais gloriosos, não só daquele tempo, mas de toda a história. Eu já tive o privilégio de ir no Egito e, por exemplo, visitar as pirâmides do Egito. Meu irmão, aquilo lá é inexplicável. Dá para entender porque as pessoas acham mais fácil dizer que foi ET que construiu. Porque é uma engenharia inexplicável. Como se levanta toneladas e toneladas de pedra, formando esses verdadeiros edifícios, sem nenhuma manobra de equipamentos e tecnologia dos nossos dias. Não somente isso, o sistema de irrigação do Egito, o sistema de drenagem do Egito. Você sabia que no Egito, há 3.500 anos atrás, já havia esgoto sanitário? Nem no Brasil ainda tem isso, gente. E Moisés vai para esse centro político, centro intelectual, e recebe o melhor ensino que ele podia ter. O Egito era conhecido pelos seus conhecimentos astronômicos, medicinais, acerca da matemática, engenharia, escritura, literatura, religião, filosofia. O Egito era um império muito evoluído. E esse líder que Deus havia chamado, agora está no Egito, sendo preparado nas competências para que algum dia então possa liderar. Onde eu quero chegar por fim? Um líder extraordinário é competente. Repita comigo: um líder extraordinário é competente. É verdade que Deus levanta pessoas improváveis. É verdade que Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É verdade que Jesus escolheu um colégio apostólico de 12, e entre os 12 a maioria pessoas desqualificadas. É verdade que Deus chama pessoas que não são para que Ele seja. Porém, entretanto, todavia, uma vez que fomos chamados por Cristo, uma vez que sabemos o nosso chamado, o que nós aprendemos com Moisés é que nós devemos nos preparar e nos equipar para servirmos ao Senhor. Você tem um chamado ministerial? Dá uma raiva de gente que tem chamado ministerial. Sabe por quê? Porque se a pessoa tem um chamado, por exemplo,
para ser médico. Essa pessoa vai fazer todo o curso de medicina, vai fazer a residência, a especialização, e talvez daqui 9, 10 anos vai estar exercendo a profissão. E corajosamente a pessoa se submete a isso. Entretanto, algumas pessoas que se dizem chamadas ao ministério, querem, por exemplo, uma oportunidade para pregar. E nem lê o Novo Testamento ainda. Sabe, se Deus lhe chamou para ser pai, quantos são pais? Se você é pai, Deus te chamou para isso, amém? Você precisa se preparar para ser o melhor pai que você foi chamado para ser. Se Deus lhe chamou para ser empresário, quantos aqui são empresários? Você precisa se equipar, se preparar para ser o melhor empresário que Deus lhe chamou para ser. Se Deus lhe chamou para o ministério, quantos aqui foram chamados para o ministério, creem nisso? Você precisa se preparar para ser o melhor pastor, o melhor pregador que Deus lhe chamou para ser. Chega de pensarmos que é aceitável servir a Deus sendo nécio, sendo tolo, sendo inabilitado e incompetente. Amém? E a história nos conta isso. Por exemplo, quantos já ouviram do grande pregador do último século chamado Billy Graham? Billy Graham foi o maior pregador do último século. Porém, o que poucos sabem é que o preparo de Billy Graham foi ferrenho. Ele é formado em teologia, antropologia, se preparou como pregador para que então algum dia pudesse começar a pregar. Ou ainda, Martin Luther King Jr. Quando já ouviram falar do grande reverendo Martin Luther King Jr.? Martin Luther King Jr., ele é doutorando em teologia sistemática, além de bacharel em sociologia e doutor em filosofia. Ou ainda, Dietrich Bonhoeffer, pastor e pregador alemão no período nazista, escritor de grandes livros que influenciam a igreja e a teologia até os dias de hoje, teólogo, doutor e pós-doutorado em teologia. Ou ainda, C.S. Lewis, quando já ouviram falar de C.S. Lewis? C.S. Lewis, formado em literatura e filosofia pela Universidade de Oxford. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o quê? Quantos aqui querem ser grandes homens e grandes mulheres de Deus? Você precisa se preparar. Olha para quem está ao teu lado e diga: você precisa se preparar. Você quer ser um melhor profissional? Se prepare. Mas sabe, muitos de nós vivem uma vida extremamente relaxada, para não dizer outra coisa. Quantos jovens querem ser milionários? E aí o que fazem é, entram na empresa, trabalham 8, 10 meses, querem ensinar o seu patrão, o seu gerente a como governar e liderar a empresa, fazem uma tramóia para serem demitidos e viverem seguro-desemprego, para depois recomeçar outro ciclo. Com todo respeito, talvez o teu pai nunca te falou isso na vida, mas eu preciso te falar: se você não se arrepender, você não vai dar em nada. Você não vai dar em nada. E eu não estou falando isso lançando maldição sobre a sua vida, eu estou lhe dizendo isso, lhe chamando ao arrependimento. Se você quer ser usado por Deus, se você quer ser um grande líder, se você quer ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, se prepare para isso. Ah, pastor, Deus me chamou para cuidar da minha casa. Mulher, se Deus lhe chamou para isso, então seja a melhor mulher dona de casa que existe. Mas você não sabe nem limpar panela, você não sabe nem tirar mancha de roupa branca. O que eu estou dizendo é, devemos ter compromisso com a excelência em tudo aquilo que fazemos, amém?
E isso tem a ver com querer agradar a Deus, isso tem a ver com entender nosso chamado, isso tem a ver com entender aonde Deus nos plantou. Moisés estava se preparando para ser o grande libertador do Egito, e esse preparo para ser o grande libertador do Egito passava por uma ferrenha preparação na corte do faraó, ao qual Moisés se submete. E aqui nós então concluímos percebendo uma coisa muito importante. Volta e meia algumas pessoas me procuram dizendo: pastor, como eu me preparo para algum dia ser um pastor? E a minha resposta mais objetiva para isso, obviamente que é muito simplista, porque é uma resposta extremamente complexa, mas de uma forma simplista para você entender, são duas mãos. Uma mão, teoria. Outra mão, prática. Você quer ser um grande médico? Teoria, prática. Você quer ser um grande empresário? Teoria, prática. Você quer ser um grande músico? Teoria, prática. Você quer ser um grande gestor? Teoria, prática. Não adianta só ter teoria e não ter prática, porque isso vai te fazer um alienado. Um dos grandes problemas de jovens mancebos que começam a estudar teologia e que não estão envolvidos com a vida da igreja, é que eles acham que sabem o que é liderar uma igreja. Mas isso é como fazer medicina e nunca mexer num corpo. Quando você abrir um corpo com bisturi, aí a gente conversa. Saber de cor o conjunto muscular, os conjuntos ósseos, não é suficiente. É necessário teoria e prática. Teoria e prática. Moisés estava se preparando na teoria, para que então ele pudesse praticar aquilo que ele aprendeu, e então se tornar o grande líder que Moisés se tornou. No nome de Jesus, meus irmãos, como nós conversamos na semana passada, eu creio que nesses dias Deus quer levantar no nosso meio grandes líderes. Não adianta sermos um grande povo, nós precisamos de grandes líderes. Mas como vamos ser grandes líderes se esses líderes não querem submeter-se ao ensino? Como teremos grandes líderes se esses líderes não querem se preparar? Deixa eu lhe dizer algo com amor pela igreja brasileira. Eu amo a igreja brasileira. Possivelmente já preguei em todas as tradições possíveis do cristianismo brasileiro. Já preguei em todos os estados brasileiros, com exceção do Acre, que eu ainda acho que não existe. Brincadeira. Já preguei em todas as capitais diversas vezes e ocasiões. E uma coisa eu posso lhe garantir: o Brasil está cheio de gente que ama a Deus. Mas eu também lhe posso garantir uma coisa: o Brasil está cheio de gente despreparada. Gente que não tem noção do que está fazendo, em nome de Deus. Gente que não tem noção do que está falando, em nome de Deus. E sabe, esse é o cenário perfeito para que Faraó nos subjugue, nos oprima e continuemos escravos, ainda que sejamos um grande povo e uma grande nação. Eu oro para que nesses dias Deus possa te equipar, te despertar, te preparar para ser o grande homem, a grande mulher de Deus que Ele lhe chamou para ser. Você recebe isso no nome de Jesus? Agora, o que é formidável acerca da história de Moisés e da história de grandes homens de Deus ao longo da história, é que Deus não levanta grandes homens de Deus. Deus não levantou Moisés porque queria fazer Moisés brilhar, do tipo: ai Moisés, eu queria tanto que você fosse um astro no Egito, queria tanto que a galera tivesse um pôster seu atrás da porta. Deus levanta Moisés porque Deus ama um povo. Deixa eu lhe falar uma coisa:
Deus tem levantado pessoas à nossa igreja, porque Deus ama o povo dessa igreja. Não é sobre quem lidera, é sobre as pessoas que Deus ama. De alguma forma, Deus me colocou aqui essa noite para poder edificar a tua vida, pregar a palavra ao seu coração, não porque Ele tem algo comigo, mas porque Ele tem algo com você. Porque de alguma maneira Deus lhe ama e tem providenciado meios e formas, pessoas, para que você seja despertado do seu pecado, se arrependa dos seus pecados e volte-se para Cristo. Dessa forma, o que eu quero dizer é que o fim daquilo que fazemos é levar a salvação para aqueles que ainda não têm. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Talvez você está aqui entre nós pela primeira ou 10ª vez e não tem uma vida com Deus e sabe disso. Eu posso lhe afirmar que Deus me levantou nessa noite como pregador da palavra para poder te servir e demonstrar o amor, a graça e a bondade de Deus pela sua vida, para que nessa noite você seja salvo e perdoado dos seus pecados. Deus tem uma história extraordinária para você. E essa é uma noite que eu creio que o Senhor está lhe convidando para se render a Ele e receber dEle a vida que Ele tem preparado para você. Sendo assim, se você não tem uma vida com Deus e reconhece isso, mas no seu coração existe um desejo de conhecer a Deus, existe um desejo de caminhar com Deus, se essa é a realidade sobre a sua vida, aí no seu lugar mesmo, de cabeça baixa, olhos fechados, se você é essa pessoa que reconhece que precisa de Deus, aí no seu lugar, faça essa oração junto comigo. Jesus está aqui e Ele te ouve. Diga assim a Ele: Senhor Jesus, eu reconheço que não tenho andado contigo, e eu agradeço a Ti por sua bondade e graça, que tem providenciado caminhos para que eu te enxergue. E nessa noite eu estou convencido de que eu preciso de Ti, Jesus. Toma minha vida em Tuas mãos, muda a minha história. Eu reconheço, Jesus, que só Tu podes me salvar e que Tu és o único Senhor. E por isso eu me rendo a Ti, Jesus. Faço isso em nome de Jesus. Amém. Todos ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, eu creio que Deus está fazendo algo maravilhoso na tua vida. Eu quero muito orar por você. Por isso, se você fez essa oração, levante uma das suas mãos do seu lugar. Eu quero te ver, eu quero orar por você. Amém, amém, aleluia, aleluia. Você que levantou a sua mão, por gentileza, no lugar onde você está mesmo, fique em pé. Nós vamos orar por sua vida nesse momento. Nós cremos que o Senhor está fazendo algo na sua história hoje. De igual forma, você que está acompanhando essa transmissão, você fez essa oração se rendendo a Jesus, eu quero lhe convidar a colocar nos comentários: eu me rendo a Jesus. Queremos orar por sua vida também. Quero convidar a igreja que está próxima, esses irmãos, a abraçá-los, a me ajudar em oração pela vida deles. Nós cremos que o Senhor tem começado uma boa obra na sua vida. Cremos que de uma forma sobrenatural, como o Senhor fez com Moisés, na providência dEle, o Senhor tem providenciado um meio para que você o conheça
e seja transformado pela graça e pela bondade de Jesus. Eu quero convidar a igreja que está sentada a juntar-se a mim em oração, estenda suas mãos em direção a esses irmãos. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, porque a tua palavra é muito clara em dizer que só o Senhor é capaz de convencer o pecador do seu pecado. E por isso cremos e sabemos que o Senhor tem feito uma obra maravilhosa na vida desses homens e mulheres. E por isso, Senhor, como igreja, nós clamamos o teu favor sobre a vida deles, Senhor. Encha-os do teu Espírito, derrame sobre eles a graça do Senhor, dê a eles uma nova história, uma nova vida. Como igreja, Senhor, nós nos alegramos e os acolhemos no nosso meio, como parte da nossa família, e celebramos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor está fazendo uma obra extraordinária na vida de cada um deles. Oramos e os colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus, aleluia. Eu quero convidar toda a igreja a colocar-se em pé no seu lugar. Você que fez essa oração se rendendo a Jesus, meu irmão, Deus está fazendo algo na sua vida. Daqui a pouquinho, quando nós encerrarmos o culto, junto com aquelas pessoas que estão visitando a gente pela primeira vez, nós queremos te acolher, te receber e te ajudar a caminhar com Jesus a partir da decisão que você tem tomado. Por esse motivo, aqui do meu lado direito, lá naquela porta metálica, nós queremos te receber. Você que está visitando a gente pela primeira vez, e você que fez essa oração, se rendendo a Jesus, nós queremos que Deus tenha algo para a sua vida, amém? No mais, meus irmãos, líderes extraordinários não são gerados pela força própria. Líderes extraordinários são gerados pela providência de Deus. Não se trata do quão forte nós somos, se trata do quão poderoso Deus é e do quão submissos somos a Deus diante do seu poder. Como eu falei a vocês, nós decidimos fazer esse tema porque de verdade é inegável que o povo de Deus tenha crescido na terra. Mas eu me questiono e me pergunto todos os dias: aonde estão os homens de Deus? Aonde estão as mulheres de Deus? E certamente estão aqui no nosso meio, mas você entende o que eu estou falando. Aonde estão os pastores que vão liderar a igreja de Cristo nesses dias? Aonde estão os empresários que vão empresariar com temor ao Senhor? Aonde estão os artistas que vão fazer sua arte com temor ao Senhor? Aonde estão os professores, diretores escolares, coordenadores pedagógicos, psicólogos, psiquiatras, que vão exercer sua profissão com temor ao Senhor? Como eu falei na semana passada, o IBGE aponta que em 2032, os evangélicos serão maioria no Brasil, somando uma população de 42% da população brasileira. E isso é glorioso, amém? É muito legal. Mas ao mesmo tempo, de verdade, eu fico me perguntando qual vai ser a qualidade desse povo. Porque não adianta sermos um grande povo se continuamos a ter maridos adúlteros, se continuamos a ter esposas indolentes, se continuamos a ter pastores despreparados, infiéis, se continuamos a ter empresários mesquinhos, avarentos, cobiçosos, se continuamos liderando por motivações erradas. Deus quer santificar o seu povo, Deus quer te santificar. Eu creio de verdade que Deus quer levantar aqui no nosso meio gerentes, gestores, CEOs, gente de alto calão na sociedade, amém? Você crê nisso? Mas meus irmãos, se for pelas motivações mundanas e seculares, é melhor que sejam os incrédulos que liderem, porque pelo menos não vão envergonhar o Evangelho. Que nós
possamos nos atentar para esse chamado de Cristo. Aleluia. Deixa eu orar por sua vida. Estenda suas mãos como recebendo. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por sua graça, favor que tem sido derramado sobre nós. Te louvamos por ser a tua igreja, por ser o teu povo. Louvamos a Ti pelo privilégio de nos reunirmos nessa noite, podermos adorar a Ti, cantar, ofertar na Tua casa. Obrigado por toda a instrução na palavra, Senhor. E nós clamamos a Ti. Através da história de Moisés, faça-nos nos comprometer em agradar somente a Ti. Que o alvo dos nossos dias seja o Senhor. O motivo da nossa segunda-feira seja o Senhor. O motivo de levantar e deitar-se seja o Senhor. Senhor, equipa-nos e prepara-nos para servirmos ao Senhor nesses dias, ó Pai. Que sejamos genuínos homens e mulheres de Deus para louvor da sua glória. Que teu amor, Pai, seja sobre nós. Que a graça e a paz de Jesus nos acompanhem, que o consolo e a presença do Espírito Santo esteja conosco por onde formos, para a glória do nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Aleluia. Você foi abençoado essa noite? Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Dê um abraço no máximo de pessoas se você puder. Deseja a eles uma semana extraordinária. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Até o próximo culto. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você, eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.